a recuperação é um processo solitário para o dependente, né? Ele tem que passar por esse processo. Porque a gente está falando de dois comportamentos, são dois polos extremos, né? Então, ou a família é negligente, abandona, passa a responsabilidade para o centro terapêutico, ou a família não confia no processo de recuperação, quer tomar frente, quer controlar, quer resolver, sendo que lá fora não resolveu nada. Em relação àquela pessoa que ela consegue ficar limpo na rua sem internação, a gente sabe que isso é possível acontecer, mas a gente tem que perceber o índice disso, né? O quanto de pessoas estão conseguindo passar por um processo sem internação e o quanto de pessoas estão conseguindo passar por um processo com internação. Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast e hoje a gente estamos aqui para falar de dependência química e codependência. E o tema hoje é, Isaac? Hoje a gente vai falar sobre a importância da prevenção da família na recaída. Como que isso é importante a gente conscientizar as famílias, né, entre a diferença de ajudar e facilitar. E a gente está aqui com a Jaine, nossa psicóloga. Que tema, hein? A gente vai falar também sobre a questão dos limites saudáveis, vamos falar de alguns comportamentos funcionais, né? Tem muita coisa boa hoje. É importante esse tema, né? Porque pouco tem se falado de dependência química, pouco tem se falado sobre codependência, sobre o tratamento em geral, né? A informação é muito pouca. Então acredito que esse programa hoje ele vem numa linha para trazer, né, uma sustentabilidade dentro do tratamento, dentro da visão geral da dependência química, né, Isaac? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para a Jaine. Ô, Jaine, por que as famílias elas confundem, né, isso de ajudar e facilitar? Elas vivem nesse ciclo, né, de negação. Por que você acha que isso acontece? Bom, muitas vezes, Isaac, as famílias vivem num nível de confusão referente ao que tem que ser feito, ao que não tem que ser feito, o que eu faço, eu estou ajudando, estou agravando o problema. Então, esse nível de confusão é muito comum, principalmente quando as famílias estão também doentes, quando a gente está falando de uma mãe que é codependente, de uma esposa, de um pai. Então, quando isso já existe na família, e vou falar que na grande maioria já existe, né? A gente já falou em vários episódios de que para chegar no ponto da dependência já são anos de uso, anos de problema, né? E causando problema na vida dessas pessoas. Então, essa confusão rola no início e isso está ligado também à falta de informação. No momento em que essa família passa a ser conscientizada do que tem que ser feito, a tendência é esse comportamento também modificar. Algumas permanecem, a gente vai falar ao longo desse episódio dos motivos de se permanecer, já pensando na codependência que permanece nessa pessoa, mas a falta de informação, essa condição de será que isso está fazendo bem? Será que eu devo fazer? O pensamento de que se eu falar não é porque eu não estou amando o meu filho e assim por diante, isso também pode acontecer. Quando a gente fala dessa problemática da dependência química e na contramão aí também vem a parte da codependência, a gente vê o quanto que a família está desgastada, o tanto que a família está se sentindo exausta nesse processo de adoecimento, né? E o que a gente mais vê, que quando interna, é meio que agora é o momento de eu tirar umas férias, de eu sentir o alívio de ficar sem aquele problema dentro de casa. Mas a gente percebe que esse comportamento é um comportamento disfuncional. E a gente sabe que a família que faz a diferença é aquela família que acompanha o processo do começo até o final do tratamento, mas não aquele super envolvimento dentro do processo da dependência química. Quando a gente vai olhar para a visão que a família tem que, a conduta, né, que a família tem que tomar nesse pós-tratamento, você está olhando para quê, Jaine? Olha, eu estou olhando principalmente para limitar e dividir responsabilidade. Porque não adianta, Fernando, esse paciente, esse acolhido, terminar o processo de internação e ele tem que fazer a continuidade, a manutenção dele lá fora e a família pegar toda a responsabilidade para ela, como se a família tivesse que fazer a manutenção. E sim ter que dividir essa responsabilidade. Então, o paciente ele tem que fazer algo que foi determinado para ele fazer. E a família para ela fazer. O que mais acontece é esse emaranhado, essa mistura. A mãe querendo fazer pelo filho, ou a mãe dando tudo para o filho fazer, que existe partes, né, que ela deveria também executar. Então, essa divisão de responsabilidade, de exigência, de cobrança, tem que ser em uma repartição em iguais, né, partes iguais.
Então, eu acho que dos desafios que a gente tem com a família é conscientizar ela que ela vai ter responsabilidade também, mesmo pós a internação, tá? Porque as famílias, de fato, pensam que a clínica vai curar essa pessoa, que a CT vai fazer um milagre, que ele nunca mais vai ser dependente, que vai fazer uma mudança. Ai, meu filho vai sair de lá, vai ser educado comigo, né? Então, assim, coisas que estão enraizadas e a gente não está lá para fazer exatamente isso. A gente está lá para fazer o paciente a querer melhorar esses aspectos, né? Então, infelizmente, a questão do perfil dele, a genialidade, a questão da personalidade, nós não podemos mudar. E essa mãe quer que esse filho seja outra pessoa. E aí a gente entra com essa questão da conscientização e divisão de responsabilidade. Ô, Jane, para você, qual que é o limite saudável para não apoiar uma recaída, em vez de fazer realmente o dependente fazer o tratamento, em vez de tratar ele como um rei bebê? Eu vejo muito isso. Para você, qual que seriam esses limites saudáveis? Eu acho que é a questão já de não barganhar com ele, né? Muitas famílias fazem, a gente usa a palavra barganha, mas a barganha ela tá também no sinônimo, né, de fazer trocas, né, enfim, né, fazer um acordo, mas que fica nítido que o cara só quer mudar de vida diante de um acordo em que ele receba um benefício. Por isso a gente usa a palavra barganha para descrever esse acordo, né? Esse combinado. Porque, na verdade, o combinado é quando ambos, né, conseguem definir algo e que não existe um benefício específico para aquilo ser dividido. A barganha não, o cara está querendo ser beneficiado. Ele está barganhando alguma coisa. Eu até aceito, mãe, mudar, mas você tem que fazer isso, tem que me dar isso. E eu acho que a barganha afeta muito ao processo todo, principalmente desde o início do querer a internação, do querer recuperação, até na saída. Mãe, se você não me trazer um celular, eu vou querer ir embora. Se você não me fazer isso, não me trazer isso, se você não ligar para tal pessoa. Então, existem barganhas ao longo de todo o processo. E essa família, infelizmente, fica na mão, né, dessas pessoas, tem essa sensação de que está na mão dessas pessoas, dos filhos, dos sobrinhos, das mães, dos pais, por conta de, nossa, se eu não fizer o que essa pessoa quer, essa pessoa vai desistir da vida dela. E, na verdade, ela já desistiu, porque ela já não está, né, de certa forma, fazendo aquilo que a recuperação está pedindo para ela fazer, que é o fato da honestidade, o fato da entrega, o fato de fazer mudanças, né? Então, ela já desistiu. Só dela fazer a barganha, ela já desistiu. Eu tive contato com um paciente esses dias que ele falou para mim que ele passou todo o período de internação dele melhor possível e que ele não vê nenhum erro na internação dele. Eu falei, talvez esse seja o seu maior erro, né? Porque se existiu falhas posterior à internação, possivelmente você errou em algum momento, né? Então, essa falta de enxergar, essa falta de se entregar ao tratamento, acontece às barganhas. Quando a gente falamos desse processo, né, que é um tema que é pouco falado na rede social, né, Isaac? É um tema que quase poucas pessoas estão falando sobre isso, da importância do papel da família no processo da recaída, porque existe uma importância, né, existe uma possibilidade de uma mudança dessa família na dinâmica com que vive e se relaciona, e a gente percebe que, na maioria das vezes, a família está envolvida naquele super envolvimento, e tem uma ilusão de controle. Controle de pessoas, situação e circunstâncias. E a gente sabe que é impossível ter esse controle na mão, né, Jaine? Mas como que eu posso fazer, a partir do primeiro momento que eu interno dentro de uma CT, o que eu posso fazer? Quais são o primeiro passo que eu tenho que tomar para que eu possa ser uma família funcional dentro desse processo da recuperação? Buscar informação, primeiro passo. Então, eu busco informação e eu passo a dar um crédito de confiança para os profissionais. Porque se eu não dar crédito para ninguém, eu vou achar que ninguém vai ajudar meu filho. E aí eu mantenho essa ideia de que só eu sou a salvadora, só eu vou ajudar. Eu coloquei ele lá, mas eu tô com o pé atrás. Nossa, ele está lá internado, ele quer ir para lá, mas eu acho que ele deveria ficar comigo. Isso diz muito da doença da codependência, né? Então, eu acho que é informar. Então,
saber como é que funciona a questão do tempo, da própria doença da dependência química, essa condição da necessidade de o cara sair da casa dele e fazer um acompanhamento ali, assistido 24 horas, que é o processo de uma internação, um acolhimento, por exemplo, entender o porquê que isso tem que ser feito e dar credibilidade para os profissionais, né? Porque, vou falar a verdade para você, Fernando, grande maioria dos pais ou das famílias querem que o filho esteja bem, mas questiona toda a conduta de todo mundo lá dentro. Ah, meu filho tem que tomar tal remédio, mas ele não precisa. Ah, mas meu filho falou que estão puxando a orelha dele, mas vem cá, tem um monte de gente que erra aí também. Sabe? Então, qualquer movimento que você faz para corrigir os comportamentos, ou até mesmo para melhorar a qualidade de vida, é questionado porque ela escutou reclamação do indivíduo. Isso é complicado. É legal que você trouxe isso, porque o que a gente vê, são 10 anos trabalhando com dependência química, o que a gente mais vê é a família que a gente mais tem aquele cuidado de olhar, né? É a família investindo mais na doença do que na recuperação. Eu vou explicar aqui para não ficar confuso isso aqui. Investir mais na doença. O dependente químico está no 8º celular. Olha. Ele está comprando a roupa pela 10ª vez. Tá tendo o segundo, o terceiro carro, a 10ª oportunidade de voltar a trabalhar, de voltar a ter o cartão de crédito na mão. Então, assim, o investimento na doença. E a gente olha pouco se investir na recuperação, porque a recuperação ela não tem só aquele processo inicial de começo, meio e fim do tratamento. Existe um pós-tratamento, né? Então a gente vê pouco investimento nesse sentido. E aí quando a gente vai questionar isso, a gente entra numa linha assim: poxa, mas são vários tratamentos, eu já gastei demais, mas talvez não tenha gastado errado, talvez não tenha buscado orientações erradas, ou aquele caminho que a gente precisa seguir está sendo disfuncional e a gente mantém o mesmo caminho? E quando a gente orienta essa família, Fernando, olha, ele não precisa de celular. Ah, mas Jaine, ele vai se acalmar, ele vai ficar melhor. E essa família, talvez de início, até fala para mim que não vai comprar, mas dali uma semana o celular chega para o filho. E isso são aspectos destacados da codependência, de também fazer da maneira que vem fazendo, esperando resultados diferentes. É o dependente químico, a diferença é o objeto ali, né? A diferença é que o vício é pela pessoa, não é pela droga. Mas tem os mesmos comportamentos muitas vezes. E isso é muito complicado. E você falou uma coisa muito legal do investir. Quando a gente está falando de uma internação, dificilmente as pessoas têm oportunidade de ir para a internação. E quando tem a oportunidade, existem várias adversidades, existem várias problemáticas burocráticas ou até mesmo de outros cunhos. E a gente vê muita gente reclamando desses processos, né, de regras que tem que existir, a parte contratual. Fala, gente, a pessoa está reclamando de tanta coisa que vai trazer um benefício e não olha para, de fato, o que trouxe o prejuízo. Né? Então, a gente tenta orientar a família. Olha, é a condição, é as regras. O seu filho vai passar pelo psiquiatra e se o psiquiatra passar a medicação, o seu filho vai tomar. Porque o psiquiatra é um dos, né, faz parte da equipe, um dos colaboradores. E a equipe vê necessidade disso acontecer. E essa mãe, esse pai não quer que o filho se torne dependente de remédio, então cria essa fantasia, né? Na verdade, são leigos quanto a esse assunto. E mesmo orientados, ainda batem o pé por conta do valor da medicação, talvez. E é igual você falou, investiu, já deu 10 celulares pro cara e não quer pagar uma medicação. Então, que tem na rede pública, dá pra gente conversar, peraí, vamos falar com o doutor, vamos fazer um negócio, né? Se caso não tiver na rede pública, aí sim entra o custo da medicação, mas vamos fazer de tudo para tentar conseguir. Então é uma questão mesmo de sentar e conversar com essa família. Mas muitas famílias, Fernanda, a gente vai ter que fazer isso várias vezes. Não é na primeira conversa que vai resolver. Ô, Jane, você acha que a família que protege demais o dependente, ela realmente está protegendo ele ou ela só está adiando a dor e prolongando a recaída? Na verdade, ela está dizendo o seguinte: largam ele é meu. É isso que a família está dizendo. Quando a família tem um excesso de, nesse sentido de comportamento, de tentar fazer com que ele não passe por nenhuma situação em que ela não gostaria que ele sofresse, é porque ela está fazendo um movimento de que ele é meu, ele não é de mais ninguém. E, na verdade, isso é o pior erro das famílias. É achar que ele é dela e não é de mais ninguém. Na verdade, ele não é de ninguém.
Não é nem dele, porque a droga roubou isso dele também, né? Mas, assim, eu percebo que esse excesso é por essa condição de que meu filho sofreu muito, eu não quero que ele sofra mais. Mas, espera aí, mãe. Né? A gente está tentando fazer ele mudar de comportamento e ele vai sentir dor nesse processo interno, né? A dor interna de reflexão, de crítica, de culpa. É um processo doloroso para esses indivíduos e tem que ser. Porque se ele levar o processo dando risada, não sentindo nada, é porque ele não vai mudar, ele tem que sentir. A terapia já diz isso. Se eu estou incomodado com alguma coisa, é porque é lá que eu vou mudar. Eu não vou mudar uma coisa que eu não estou incomodado. Então, a gente tem que aflorar, a gente tem que estimular ele sentir esses incômodos ao longo da vida. Olha, ele tem que enxergar o que ele causou com o uso de drogas. Ele tem que enxergar essa realidade. Eu não posso só colocar o diagnóstico na frente dele e falar, olha, você é dependente químico. Isso aí é sintoma. Você não vai conseguir mudar. Não, ele vai mudar. Ele não vai voltar a usar nenhum tipo de substância, mas ele vai mudar o comportamento. Né? Então, essa condição de abraçar, de que ele é meu, é justamente para evitar que ele sinta alguma coisa. E dentro desse processo, né, quando a gente percebe que existe uma rigidez mental, né? A gente percebe aquela família que está batalhando nesse processo anos e anos, ela já não consegue ver mais o filho. Ela só consegue ver os comportamentos. Então, assim, difícil fica porque, na maioria das vezes, não se acredita mais num processo que pode sair desse processo de adoecimento e possa entrar num processo de recuperação. E como convencer um familiar que já passou por tantos processos, que está com essa rigidez mental, olhando somente para aquilo que o dependente químico fez e não consegue olhar para um processo de recuperação? Como convencer essa família? É convencer no intuito de que existem mudanças ainda para ser feita, né? Existem muitas mudanças para serem feitas, na verdade. Então, por mais que exista uma resistência maior da parte do dependente, que é o paciente, a família pode colaborar de outras perspectivas, só que ela tem que ver ele de outras perspectivas. Então, se elas manterem, né, essa ideia de que ele é esse monstro, elas não vão conseguir ajudar de outra maneira. Você consegue ver essa rigidez mental? Sim. Trabalhando ao longo desse tempo aí? Muito, muito, muito. Até o fato das famílias desistirem. As internações se tornam depósitos. Igual você falou no início, tirar férias. E isso é um problemão, porque o dependente químico percebe. Na verdade, ele é o primeiro a perceber. E isso se torna um motivo maior para ele não querer ajuda, para ele não querer recuperação, porque ele já se sente abandonado, negligenciado, ele não tem amor, ele não sente esse amor, essa condição, que eu não vou culpar a família também por não dar o amor, mas é ver por outra perspectiva. Peraí, esse dependente químico, ele não se comporta só dessa maneira, ele já foi uma pessoa, ou ele é uma pessoa diferente quando ele não usa drogas, ou quando ele não quer usar drogas. Então, assim, acho que é enxergar e tentar fazer um movimento diferente do que fez. Eu acho que a resposta justamente é essa. O que falta fazer? O que eu ainda não tentei fazer? E a primeira coisa é enxergar ele sem a droga. Eu acredito que tem um padrão de comportamento, né, que é seguido dentro desse processo, desse superenvolvimento, porque aquela família que ela tem aquele... Não posso errar, você não vê o problema do teu irmão, você não vê a situação que nós estamos passando. E muitas das vezes o irmão fala, não, quem usou droga é ele, eu tive a mesma criação, Exato. Ele que tem que se virar. Se comparam. Então a gente se percebe assim que todo aquele meio familiar, ele está passando por um processo complicado desse superenvolvimento. E quando o dependente químico volta para lá, se esse campo ainda tiver fermentado, tiver aceso dessa maneira, a recaída o cara volta para casa com todo mundo julgando ele, né? Sim. Então ele volta, mas metade da casa não queria que ele voltasse. E aí ele se depara com esse ambiente de que as pessoas não querem ele lá, e ele percebe. E daí para frente ele desanima também. Ele tem essa condição de que, poxa, eu tô me sentindo negligenciado, abandonado, as pessoas não querem eu aqui, eu sou uma péssima pessoa. E aí ele começa a se enxergar como um monstro. E é onde ele chuta o balde, mais uma vez. Então, de fato, não se sentir pertencente num lugar onde ele cresceu deve ser a pior coisa do mundo. Então, essas pessoas que estão morando com ele, quer ver ele bem, precisa fazer um movimento diferente. Não pode entrar com esse olhar de julgador, porque eles também erraram em algum momento. Não justificando. Mas eles também podem ser pessoas melhores em outros aspectos. E fazer o diferente é mudar
toda a dinâmica com que vive e se relaciona? É envolver todo mundo no processo. Então, não adianta o cara estar num processo de internação, então ele está lá, é um processo, né, fechado, a mãe, o pai, ou só a mãe, ou só a esposa que frequenta o tratamento, que está escutando os profissionais, e o restante da família está de braço cruzado, né, se queixando, reclamando, ou apontando, ou debochando de tudo isso que vem acontecendo, como se já não tivesse esperança. E é difícil estar no lugar dessas pessoas também, porque o desenvolver a esperança é algo natural, não deve ser algo imposto. Mas elas têm que dar uma chance para eles, sabe? Elas têm que dar chances diferentes, inclusive. E ao longo desses anos a gente percebe que a família anota quantas internação, quanto gastou, tanto pagou para o traficante. Joga na cara. E tá naquele processo, todo aquele processo de adoecimento ali. Só que internou. E aí ela espera que a clínica possa fornecer essa cura para esse tratamento. Agora o dever é da clínica. Existe uma família aí que está com a gente, aí, um paciente que ele passou mal essa semana. A gente levamos ele para o médico e ele ficou no médico internado. E quando a família chegou lá, na frente do segurança, ela falou, não... Ele mora lá na clínica lá, ele é um morador de lá. E que é a clínica que tem que tomar conta dele. Então, assim, a gente percebe essa transferência de responsabilidade o tempo todo. De algumas famílias, claro, né? Uma transferência de responsabilidade jogando para o outro aquilo que eu deveria se posicionar, aquilo que eu deveria fazer. Exato, e na verdade isso é um alívio para eles, né? Eles se sentem, na verdade, vivos fazendo isso, até porque isso dá chance dele olhar para a vida dele. Mas ele tem que entender que ele tem que fazer isso ainda tendo responsabilidade. Porque é fácil de né, jogar a responsabilidade para o outro e aí ter aquele alívio, ufa. Mas o problema não está resolvido. Então, quando ele tem essa sensação, né, de que ele tem que resolver a vida dele, olhar para a vida dele, mas ele ainda tem que arcar com as próprias responsabilidades, é onde o processo começa a funcionar. Sabe por quê, Fernando? Porque esse acolhido, ele vai embora um dia. Ele vai embora, porque a clínica não vai manter ele como morador. E a família vai quebrar a cara. E aí, o que a família vai fazer? Vai transferir, vai passar, vai mudar. Ou ele mesmo vai se colocar nessa condição de recaída por não sentir apoiado, por não ter mudado o pensamento, pela família também não ter colaborado com isso. E esse ciclo não vai se romper. E, de fato, lá no fim da vida, ele vai olhar e vai falar assim, poxa, eu fui um morador mesmo. Eu só fiquei mudando de casa, né? Infelizmente. É um desgaste emocional? Demais. Essa pessoa, ela vive em um tormento gigantesco. Até mesmo de não se valorizar. Ela se coloca nisso. Eu tive uma conversa com um paciente esses dias que ele falou assim para mim, Jaine, para mim já chega, né? Já faz 10 anos que eu tô nessas idas e vindas. Eu falei, pois é, já faz 10 anos. O que você vai fazer para mudar? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não sei, Jaine, eu só sei que eu quero ir embora. Eu falei, pois é, essa não é a tua resposta. Se você querer ir embora nesse exato momento, de fato, você vai ficar mais 10, mais 20, mais 30 anos fazendo isso. Você não vai romper o ciclo. Difícil. Tem famílias, né, que são, que nem o Fernando falou, elas transferem a responsabilidade. Mas, entretanto, tem famílias que elas querem assumir essa responsabilidade. Elas não entendem que a recuperação é um processo solitário para o dependente, né? Ele tem que passar por esse processo, só que elas querem tomar conta dessa recuperação dele, desde medicamento a comportamentos dele. O quanto que isso é prejudicial para esse dependente, Eugênio? Muito, porque a gente está falando de dois comportamentos, são dois polos extremos, né? Então, ou a família é negligente, abandona, passa a responsabilidade para a clínica, para o centro terapêutico, para o hospital, para quem seja, ou a família não confia no processo de recuperação, quer tomar frente, quer controlar, quer resolver, sendo que lá fora não resolveu nada. Então, peraí, ele está aí, mas é eu que decido as coisas, porque eu estou pagando. E esses polos, né, extremos, isso vai atrapalhar muito todo o tratamento. Porque o paciente, como paciente, ele tem que tomar rédeas de algumas coisas, ele tem que começar, na verdade, a ter a autonomia que tinha, ou aprender a ter, talvez ele nunca teve. Então, não é só força de vontade, ele tem que fazer por ele.
Então, ele tem que enxergar que a família não vai ser suporte para manter os comportamentos disfuncionais. Porque é isso que essa família está reforçando. Ele sabe que se ele, né, errar dentro da clínica ou se ele errar fora da clínica, a família está do lado dele. Ele sabe que se ele vender o celular, a família vai lá depois de uma semana e vai entregar outro celular, porque ele já barganhou, ele já sabe que ele vai para a clínica e ele fala, eu vou para a clínica, mas você me dá um celular novo, porque eu vendi o meu. E ainda se falar que vendeu, né? Ele pode falar que perdeu, pode falar que roubaram, pode falar que esqueceu, que quebrou. Ainda se assumir que, de fato, vendeu o aparelho para fazer a compra da droga de preferência. Se assumir, tá? Então, assim, existe esse movimento dos polos extremos. Tudo que é extremo eu tenho que evitar. E se eu estou fazendo isso, se eu reconheço que eu estou fazendo isso, eu vou chegar na equipe da clínica, eu vou falar sobre isso para chegar numa orientação melhor do que eu tenho que fazer. E o quanto que é complicado, né? A gente entender, porque na maioria das vezes a gente quer a decisão nossa, né? O tempo de tratamento é esse, o processo que precisa ser feito é esse, e vindo da família. Eu recebi uma ligação essa semana, o dependente químico, o cara tá no uso compulsivo de cocaína, e a família falou para mim, ele quer ir, mas ele quer ficar um mês. Uhum. E a gente já percebe que esse fato desse mínimo período de tempo, o resultado não vai ser satisfatório, né? E a gente percebe que a volta ao uso vai ser questão de tempo. Porque a gente percebe por quê? Porque a gente vê processos e processos ao longo desse tempo. Então, todos os processos que têm preparação mínima para resultado grande, não acontece. É que nem você foi... Fez psicologia, foi para o campo da dependência química, fez várias pós e se preparou para isso. Então, o dependente químico ele quer chegar no resultado da sobriedade, mas com a preparação mínima. E a família também. E a gente tem que entender que os dois lados têm que andar junto. Preparação grande para o resultado grande. Exato. E na maioria das vezes, preparação mínima para o resultado. Exatamente, você falou tudo. Você resumiu o nosso maior problema em trabalhar com isso. Você resumiu. As pessoas querem resultados grandiosos fazendo o mínimo esforço possível, né? Eu nem falo esforço, mas quer aquilo o mais rápido possível. Então, não tem como a gente estudar 2 anos e falar que a gente é especialista nisso. Olha a diferença. Então, não tem como o cara ficar, né, por um período em que o própria internação, né, não é a favor, ou seja, não está condizente, não passou pelas fases, e querer falar para mim que vai ficar a vida inteira sóbrio. Não resolve. Aí eles querem jogar contra, né? Jaine, mas olha, eu conheço muito amigo meu que ficou o tempo suficiente, passou por todas as fases e recaiu. Eu falei, tá, mas o tempo não garante. O que garante é você estar bem dentro do tempo. Então, você aproveitou, porque ficar também o tempo máximo não vai resolver, mas aproveitar no tempo máximo. É isso que eles esquecem, né? Sim, existem vários comentários também na nossa rede social em relação àquela pessoa que ela consegue ficar limpo na rua sem internação. A gente sabe que isso é possível acontecer. Mas a gente tem que perceber o índice disso, né? O quanto de pessoas estão conseguindo passar por um processo sem internação e o quanto de pessoas estão conseguindo passar por um processo com internação. Exato. Porque senão fica vago. O camarada vai lá, ele consegue romper, ele consegue ficar limpo e ele acredita que aquela receita vai funcionar para todos os outros. E eu sei que isso vai gerar polêmica, porque existem vários grupos de apoio que pode acontecer, que a pessoa pode entrar nesse grupo, ela pode conhecer a programação e ela pode permanecer em sobriedade. Mas existem modelos de processo. E nem tudo que vai dar certo para A vai dar certo para B. Então fica essa incógnita, né? Porque Perfeito. As pessoas querem jogar as pessoas direto para um processo que ela já passou, que já funcionou para ela, mas a gente sabe que cada ser humano é único. Cada ser humano tem a sua própria digital, cada ser humano é único, tem as suas dificuldades, as suas fraquezas, os seus traumas. Então, o que você acha em relação a isso? Vou jogar essa pra aquela você. coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que você falou algo grandiosíssimo, né? O índice. Então, peraí, eu vou pegar o caminho mais fácil e vou vender. Eu vou vender.
Mas peraí, você pode vender. Não na dependência química. Sabe por quê? Porque a dependência química é um problema complexo. E se eu estou vendendo o caminho mais fácil em um problema complexo, eu estou enganando as pessoas. Porque tem uma galera aí vendendo a cura, falando que deu certo pra ele, falando que pode dar certo. E de fato a gente sabe que cada ser humano é único. Não tem como a gente falar que o que deu certo pra mim vai dar certo pro outro, né? Então a gente sabe que tem ferramentas poderosas de recuperação dentro de uma programação que pode sim essa pessoa sair de qualquer processo e entrar num processo de recuperação. Mas o que garante que isso vai acontecer? Me dá os números. Me dá os números, vamos contabilizar isso, vamos pôr na caneta isso. E se isso realmente dá certo, vamos levar essa galera, porque para que a gente vai, dentro de uma ferramenta gratuita, para que a gente vai deixar um monte de gente gastando dinheiro e um monte de gente passando por vários processos de adoecimento, com uma pessoa narcisista, bebendo o tempo todo, bipolar dentro de casa? Exato. E aí entra essa questão, né, de que a gente está vendo muitas falas sensacionalistas. Nós temos que fugir dessas falas sensacionalistas, né? Então, vender o que é mais fácil porque funcionou comigo, isso não existe, as pessoas não precisam ficar esse tempo todo. Mas espera aí, a pessoa estudou, ela viu a complexidade que é a dependência química, pensando que a dependência química, Fernando, leva o nome de ser um transtorno. Então, ela tem múltiplas causas. E aí começa o problema. Se eu só resumir a questão do transtorno e tem múltiplas causas, eu já não vou olhar para a dependência como uma coisa fácil de lidar. Então, eu não posso usar os índices pequenos para resumir todo o processo da dependência. Então, eu não vou bater o martelo aqui e falar que, fica sem internação, eu usei crack, não sou dependente, tá, mas e aí? Quantas pessoas têm essa mesma história? Pouquíssimas. A maioria tem histórias muito piores. Eu vejo que isso aí também, que nem no caso ali dos comentários, é muita gente ali que só fala por falar. Muitos deles não é verdade, que eles falam e depois eles mesmos caem em contradição. Eu tô limpo, eu só bebo uma cervejinha, eu só... Sabe? Então eles mesmos caem em contradição. Você trouxe você vai gerar mais polêmica ainda. Porque a gente não pode acreditar... eu sei que vai gerar polêmica, eu sei que quiser bombardear, pode bombardear, porque a gente não pode acreditar que a dependência química, a gente vai parar com o uso de uma substância e vai continuar com outra. Negativo, eu não tenho a capacidade de alguém colocar dentro da minha mente que um adicto, um dependente de crack, um dependente de cocaína, ele vai poder permanecer no uso de uma bebida ou no uso de uma droga supostamente mais inferior ou com menos que vai trazer uma sensação, outro tipo de sensação. Então eu não posso acreditar nisso. Eu acredito na abstinência completa, total. Eu só acredito nisso. Então, a gente vê muita pessoa falando na internet de situações a qual ele vivenciou, mas não tem nenhuma garantia que vai dar certo para o outro. E são números pequenos, né? A gente volta a falar do índice. Me dá um número grande, fala de uma pesquisa, né, que foi feita em uma população aí de mais de 1.000 pessoas, que deu certo para todos. Me garante. Porque as pesquisas que eu tenho contato, Fernando, são pesquisas que mostram o tamanho do prejuízo que o dependente químico tem e leva ao longo dos anos, né? Então, quando a gente está falando de um processo de internação, e eu estou falando de um plano desenvolvido para resolver a problemática. Então, a gente não está lá para brincar, não. A gente não vai lá para brincar. A gente vai lá para, de fato, fazer o cara querer ser da última vez. Então, quando a gente passa essa mensagem, você tem que fazer dessa sua última internação, não é para ele achar que a internação é uma punição para ele, mas é para ele enxergar que a vida dele é fora daquele ambiente, que ali é só um processo. E só falando aqui que nós não estamos falando para ninguém parar de tentar as possibilidades. Porque a gente sabe que a internação, ela vem ali no último caso, quando a gente percebeu que todas as tentativas não funcionaram, falharam. Então, aí sim a gente começa esse processo. Mas olhando para o campo da dependência química e olhando para o eixo da psiquiatria, que é o eixo 4, que é o biopsicossocial, então aí a gente começa a ver o tamanho da complexidade da situação, né? Porque pode ter a dependência química, que vem do eixo 1, que é a doença crônica, e pode haver
outras comorbidades. Então, assim, o paciente chegou, dependente químico, primeiro, qual que é a primeira avaliação? Se tem comorbidade? Exato. E depois tratar a dependência química. E a gente percebe o tanto de complexidade que existe. Porque a gente está vendo o quanto de prejuízos cognitivos que essas pessoas estão chegando dentro da instituição. A gente temos casos agora de saúde em relação à maneira de usar o crack agora. A maneira de usar no Bombril. E a gente está percebendo o tanto de casos que a gente tem em relação a casos de pulmões e várias situações dentro do centro terapêutico. Então, a gente não sabemos ainda com que a gente estamos lidando de fato. Como que a gente vai ter uma certeza de uma receita de bolo? Exato. E vou te falar, os dispositivos, né, o que é ofertado para manutenção é maravilhoso. É maravilhoso. Mas se eu perguntar para o paciente se ele fez a manutenção, ele vai falar que não. Então, assim, quando a gente está falando de um processo de internação, se for necessário, pensando em cada caso, e que seria o último recurso, não tem que parar por ali também. Ele tem que entender que a internação não vai curar ele. Que é a visão de muitas famílias, é a visão de muitos pacientes, de achar que, por ser o último recurso, meu filho vai ficar aí 3 meses, nossa, vai curar, porque nada... Senão o centro terapêutico, a Jaine, todo mundo fica aí vendendo cura que, de fato, não acontece. Exato. Só vai acontecer com a adesão do paciente e com a eficácia do tratamento, né? E a todo momento a gente fala dessa manutenção posterior à saída da internação. Todo momento a gente utiliza dispositivos e orienta desses dispositivos que funcionam. Os grupos, né, a condição dos pilares que nós falamos, né? Então, o trabalho, a família, a recuperação, são pilares que vão colaborar. E nesses pilares existem várias possibilidades. Se o cara falar para mim que ele é adepto à terapia, adepto ao psiquiatra, ou ele não é adepto, ele pode ir no grupo anônimo, ou ele é adepto a tudo, ele vai no CAPS, não importa. Mas ele tem que fazer a parte dele também. Então, a gente não está aqui para também afirmar que só a internação resolve. Ela é um processo importante para captar e resgatar o indivíduo, que a partir dali ele vai começar a fazer o diferente. Ô, Jaine, como você já trabalha há muito tempo nesse campo, qual que você acha que é mais difícil para uma família, aquela família que quer ter o controle a todo momento? Eles aceitarem a recaída ou eles saberem que eles não têm o controle de tudo? Olha, depende, né? Porque tem alguns familiares que, inclusive, só funcionam se o cara recair. Porque eles têm para quem... para apontar a culpa para alguém, né? Então, se não recair, eles não vivem bem. Eles se embananam todos, são disfuncionais, acabam se atrapalhando. Então, muitos, né, funcionam dessa maneira, inconscientemente. É, né? Uma relação parental. Inconsciente, não é intencional. De maneira inconsciente. É, de maneira inconsciente. Então, vamos lá. Nossa, meu filho tá bem, essa mãe começa a reconhecer que ela não é feliz no casamento, ela começa a reconhecer que ela não fez o que ela queria ao longo da vida, ela começa a reconhecer várias coisas que deixam ela infeliz e isso mexe um pouco com essa condição familiar, o contexto, e ela não tem ninguém para culpar. Ou ela volta a culpar mesmo o cara estando limpo. Ele tá limpo, mas ela volta a culpar porque ele é dependente químico. Né? Então, isso atrapalha também essa condição. Mas tem muitas famílias que se tornam impotentes com as recaídas também. Legal que você trouxe esse caso, porque eu passei por um caso desse. Um paciente dependente de cocaína, se recuperou há mais de 2 anos limpo, e de repente a família me ligou, chamou lá na casa e falou assim, Fernando, eu sei que o Matheus ele tá limpo, ele não usou mais, mas eu preferia que ele estivesse usando droga do que ele tivesse com essa mulher que ele está agora. Então a gente percebe que a ilusão de controle, o controlar a pessoa, circunstâncias e comportamento, está o tempo todo envolvido, mesmo passando por processo. E a gente vai perceber também, Jaine, que alguns dependentes químicos vão se recuperar e a família não vai se recuperar. Algumas famílias vão se recuperar e o dependente químico não vai. Exatamente. Aí a gente tem que pensar no como atingir aquela família que tem essa rigidez. Né? O que eu vou fazer com essa família, com esse paciente que apresenta essa negação total ao processo?
Que tipo de ferramenta eu vou utilizar, aquilo que eu ainda não utilizei? Às vezes, não está no meu repertório, eu tenho que procurar. Eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou, na verdade, me atualizar sobre novas possibilidades. E é o que a gente está vendo em falta no mercado, né? Pensando na área da dependência química. Já é difícil encontrar pessoas que querem trabalhar com isso. Mais difícil ainda as pessoas que se atualizam para resolver os casos. E o que você acredita que seria dentro do teu pensamento, né? A gente já fez essa pergunta aqui para você, coloquei até você no Ministério da Saúde. Meu Deus. Mas dentro do teu pensamento, o que você acredita que seria o tratamento ideal? Aquele tratamento que vai tratar paciente e família na mesma linha? Você acredita que esse tratamento seria eficaz? Você acredita que o centro terapêutico ou a instituição ela deveria fornecer essa base com mais tempo, com mais profissionais para essas duas linhas, família e dependente químico? Olha, deveria, mas eu vou te falar o que impede de fazer isso. Né? E o que impede? Fiquei curioso agora. Acontece que quando a gente está falando de um paciente, está falando do PI, que é o paciente identificado, já falei aqui várias vezes. O PI é aquele culpado de tudo. Ó, esse aí tem que ser resolvido, eu tô bem. Então, assim, a gente tem ali o alcance ao paciente. O paciente está mais próximo da gente, a gente está fazendo intervenções mais diárias com o paciente. O problema de pensar em essa maior grandiosidade, então eu quero resolver também a família com a mesma intensidade que eu estou querendo resolver o meu paciente, é o fator de contato. Então, essa família, ela pode se esquivar, ela pode não querer. Ela está longe da gente, Fernando. A gente não vai, né, ter como ter acesso a ela se ela não querer, no sentido assim, de estar presente ali. Ela pode até falar que quer, mas ela vai fugir porque o PI está lá, né? Então, peraí, quem tem que resolver já está lá. Então, essa dificuldade em abraçar essa família. Então, o que seria mais interessante era o centro terapêutico estar incluso na rede psicossocial, que existe uma rede psicossocial, né, rede de atenção psicossocial, que é a nossa famosa RAPS, o centro terapêutico estar incluído nessa rede para ter acesso aos dispositivos que têm acesso à família. E nós não temos essa oportunidade, nós não temos esse espaço para fazer isso, porque a rede tem esse espaço de ir até a família, de ter programas envolvendo a família, e o centro terapêutico está meio distante da rede e deveria ter esse acesso, de fato, para funcionar. Na verdade, a rede nem concorda com o centro terapêutico, de fato, né? Olha, a gente vê várias situações aí de CAPS-AD, de indicação de internação, que acaba aqui convencendo a família. Várias famílias me ligam e falam, não, eu passei lá e eles sugeriu para mim continuar aqui, que é aqui que vai dar certo, que não é o momento da internação. Então a gente vê vários profissionais falando coisas aí e colocando regras em situações que nem tem o entendimento ainda de saber. Também tem esses profissionais aí. Mas o que faz o dispositivo, a rede, são os profissionais da rede, do dispositivo. E eu conheço profissionais muito bons, né, que sabem essa diferença, que colaboram, que entendem. Mas, independente de ter esses profissionais que gostam desse trabalho, o centro terapêutico não está incluído na rede. Né? Nós não estamos incluídos, assim como a grande maioria das comunidades terapêuticas. Tá? A grande maioria, se não falar 99,9%. Os municípios não valorizam esse tipo, né, de instituição. Serviço, né? Não valoriza o serviço. O Estado não valoriza, o município não valoriza. Então, assim, se a gente tivesse sido inserido e estivéssemos, de fato, fazendo esse trabalho com a rede, teríamos mais acesso à família. Porque aí teria busca ativa, teria toda uma E adesão. outras, o pensar em fazer planejamentos, criar programas, trazer a sociedade para dentro da instituição, fazer com que isso seja visitativo, né? Ou seja, a gente está lá para ajudar. Não está para roubar ninguém, não. A gente não quer roubar a família do CAPS, roubar a família do restante, lá da rede particular, que seja o psicólogo que atende consultório. A gente não quer roubar ninguém. A gente está fazendo parte de uma melhora, de uma mudança. Então, nós deveríamos estar inseridos e envolvidos mais com isso. Ô, Jaine, você falou de culpa agora há pouco, e aí me veio uma coisa na cabeça. Como que a culpa molda o comportamento dos pais diante da dependência de um filho, devido a ele ter sido negligente na infância da criança,
ter faltado com um apoio emocional, né, devido a discussões, bebidas. Como que isso molda depois que a criança cresce e ela acaba se tornando dependente, né, pela instabilidade? Não que seja isso que torne ela dependente, mas acaba trazendo essa culpa para a família. Como que isso molda o comportamento deles? Muda bastante, assim, até no sentido dessa culpa ser carregada ao longo dos anos, viu, Isaac? Então, eu já conversei com muitos pais que se separaram, né? Pai e mãe que se separaram, e aí mantém aquela ideia de que foi a separação que causou todo o problema. E assim como outros estereótipos, né, que envolve o contexto familiar, porque o estereótipo também existe na família. É muito comum a gente ver muitos casos de casamentos que se mantêm desmoronando, porque não, mas meu filho não pode ver uma separação. Tá, mas mãe, ele pode ver brigas todos os dias. Ele pode ver os perrecos lá, mas não pode ver os pais saudáveis em casas diferentes. Não entendi. Então, esses estereótipos existem no contexto familiar. Eu estou dando esse exemplo, mas tem vários exemplos. E isso se mantém ao longo dos anos. E aí entra a condição da culpa, e é essa mãe que lá na frente vai abraçar o filho e falar, ele é meu. Eu vou fazer do meu jeito, porque ele é meu. Ninguém vai roubar ele de mim. É essa mãe, geralmente, que tem essa culpa, né, já instalada há muitos anos. Enfim, né, e talvez ela fica pensando, se eu tivesse aguentado o meu relacionamento, né, ter que me sacrificado de fato, talvez... E não dá para saber, na verdade. Né? E isso não é uma única causa. Pode ser que isso tenha colaborado com o decorrer das condições, mas você imagina, a criança viver num lar de pais supostamente casados, mas que se agridem verbalmente ou fisicamente o tempo todo. Isso é muito mais traumático do que uma separação saudável, por exemplo. Então, pode existir, sim. Entendi. Então, a gente olhando dentro desse tema que a gente falou, como ser, né, como ter comportamento funcional numa sociedade totalmente disfuncional, né? Então, como que essa família ela vai ter um comportamento funcional numa sociedade totalmente disfuncional e como a gente vai preparar esse dependente químico para ser funcional nessa sociedade disfuncional? A gente tem que preparar ele pensando no que ele perdeu sendo disfuncional. Então, ser disfuncional não vai resolver também para ele. É aquela ideia, né, de que não é porque o meu vizinho está fazendo que eu vou fazer igual. Então, é mostrar para ele o tanto que ele ganharia sendo funcional, indo em contramão, né, aquilo que ele já fez, aquilo que não deu certo. E é difícil isso, Fernando, porque eles são teimosos. Então, você acredita que o processo da dependência química e da codependência, ele se resolve quando a pessoa toma consciência? Exato. É o primeiro passo. É o tomar consciência. Porque eu acredito também que a primeira fase da codependência é a negação, né? A negação, ela tá ali em primeiro plano ali, né? Uhum. Então, a família não vai conseguir entender que tem essa doença da codependência. E o dependente químico também, né? Então, se ele toma consciência, você acredita que é o primeiro passo para o processo fluir e dar certo? Se não acontecer a consciência, nada vai mudar. E eu vou te falar que tem pessoas que tomaram a consciência e também não estão mudando. Né? Porque aquela ideia de que, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu já entendi tudo. Tem que fazer sim. Então, além de entender, tem que fazer. Né? Então, se você não está fazendo, é porque não está te incomodando. Ou porque existe algum mecanismo que faz você fugir do que está te incomodando. Que é o que o dependente químico fez a vida inteira, usou droga. E aí? Então, é o que acontece com muitos reincidentes das internações. Então, eles entram falando, estou cansado de reunião, Jaine. Eu já sei de tudo. Eu estou cansado de grupo terapêutico. Eu estou cansado disso, de regras, porque eu já sei tudo. Então, a gente percebe que só tomar a consciência não resolve. Porque se resolvesse, não teria tantas reincidências. Mas por que o dependente químico ele entra nesse processo da fadigabilidade, do cansaço, dentro do processo terapêutico? Ele entra nesse pensamento de estafa justamente no auto-engano. Porque ele está cansado mesmo, é dele. Porque a maioria que chegaram nesses estágios de cansaço, eu não aguento mais, isso e aquilo, o índice é de retorno. Porque eles estão cansados deles mesmos. Assim, tá faltando, na verdade, energia, tá faltando motivação, tá faltando questões individuais, internas, para ele querer chegar ao topo de novo. E ele justifica, né? O Renato Russo, ele fala uma frase, dentro de um vídeo que ele deixou gravado, ele fala que o vírus do HIV, a tomar aquela medicação,
ela como se engolisse um cachorro. E ele fala que o dependente químico é como se engolisse um lobo. E a gente percebe que dentro do centro terapêutico, a gente percebe toda uma conduta de todo um certinho, de tudo sem nada. Não demonstrando quem realmente se tornaram devido ao uso de substância. Porque o cara dentro de casa, ele quase bate na mãe, quebra, rouba dinheiro, pega, manipula, ameaça, faz tudo aquele cenário. E a gente percebe que no centro terapêutico o cara vai e faz tudo certinho. É um cordeiro. Até o dia da alta. Então você acredita que o Renato Russo estava certo dessa fala dele? Certíssimo, certíssimo. E na verdade, quando a gente vê indivíduos dessa maneira, se comportando dessa maneira, eu percebo que ele nunca quis a recuperação. E quem falhou? A equipe. Não ter enxergado essa condição. Não ter, na verdade, confrontado ele. Não estou falando que a equipe vai salvar todo mundo. Mas a equipe tem que confrontar esse cara. Tem que tirar ele da zona de conforto dele. O bonzinho. Opa, peraí. Você é tão educado aqui, mas peraí. A história que eu tenho aqui... Porque tem profissional, Fernando, que tem medo de fazer esse tipo de situação, de técnica, né? De confronto, até mesmo de mostrar a realidade para o paciente. Então, fica nessa situação falsa, até nas sessões. Então, o paciente entra, né, o profissional também fica nessa condição fantasiosa, não mostrando a realidade, não que isso tem que ser de uma maneira grosseira, tá? Pode ser de uma maneira mais educada do mundo. Só que a gente tem que mostrar a realidade para o paciente. Peraí, você falou para mim que você e a tua mãe, mas eu soube de outra história. Peraí, o que está acontecendo? De fato aconteceu na tua casa? Existe um folheto que vai trazer muito uma visão clara do que a gente está falando aqui, que é um folheto de um programa de recuperação, que ele chama a experiência de um adicto com fé, aceitação e compromisso. E ele fala, dentro desse folheto, toda a minha personalidade ela foi moldada devido ao uso de droga. E ele fala assim, já estava há anos dentro do programa de recuperação, mas ainda pensava, sentia e agia como um adicto. E fala mais ainda. E fala assim, que a vida sem drogas se tornou insuportável. Você acredita que essas falas que traz dentro desse folheto uma experiência de uma pessoa, ela se identifica com tudo que a gente vem observando dentro do centro terapêutico? Depois eu quero esse folheto, inclusive. Eu acho que sim, resume muito. O fato a última frase que você falou me marcou mais. A vida sem droga é insuportável. Na verdade, existem conflitos internos que essa pessoa não resolveu ainda, por isso que é tão difícil viver sem fugir da realidade. E ela tem que ir pra terapia. Senão ela ainda vai achar que a vida sem droga é insuportável. Porque assim, a gente sabe de várias experiências, neurociência, né? Então, eles colocaram esses macaquinhos de laboratório e experimentaram cocaína. E esses macaquinhos, eles ficaram 300 dias de apatia. 300 dias sem motivação nenhuma depois do uso da cocaína. E a gente percebe que o dependente químico, ele entra nesse processo de apatia, sem motivação, sem vontade, sem o desejo de sair daquele processo que ele está de adoecimento e ir para um processo de recuperação. Porque muitas das vezes eles nem acreditam mais que existe uma possibilidade de romper, uma possibilidade de conquistar, de ir para novos lugares, novas pessoas, novos ambientes e de fato conquistar a vida de novo, né? A gente está com duas situações aí. A anedonia, que é justamente esse lugar de desânimo, de desinteresse, de tristeza, de culpa. Estamos no lugar de a coitadolândia, que é o lugar em que os vítimas se colocam, né? A gente tem duas posições e temos que começar a observar qual que ele está de fato demonstrando. Eu tive uma oportunidade de falar com um paciente esses dias e ele falou assim para mim, Jaine, eu não sei o que eu vou fazer agora, eu estou muito desanimado. Eu tô com a cara no chão, eu não tenho força. E é um cara que eu fico pensando, será que ele tá na coitadolândia ou ele tá aqui na realidade, né? E ele falou assim, eu não sei o que eu faço, eu tenho que pedir perdão para as pessoas que eu machuquei lá fora dessa vez. Aí eu falei assim para ele, olha, na verdade, você tem que você se perdoar primeiro, antes de pedir perdão para qualquer um. Porque não adianta ele pedir perdão para todo mundo lá e depois machucar de novo, Exato. Né? É o que nós vê repetindo. E aí, quando o cara pede perdão sem querer, de fato, isso, ele tá aqui, ó, vitimismo. Coitadolândia. Coitadolândia. É isso Essa aí. é boa, hein, gente? Coitadolândia é boa.
Ô, Jaine, qual que você acha que é o principal erro quando um filho ele volta do tratamento e onde que a família erra na reintegração dele, que faz com que ele acabe depois novamente tendo a recaída e voltando novamente para o tratamento e assim sucessivamente? Bom, quando a família é muito rígida, quando a família exige muito e quer controlar muito a vida dele, de fato, a gente sempre fala para o paciente que a recaída é responsabilidade dele mesmo e que ele tem que sair da internação sabendo que a família ainda está doente, que a gente não pode ficar criando expectativa que a família vai fazer uma mudança de forma total. Então, mesmo a família sendo rígida ou tendo esses aspectos disfuncionais, o paciente deveria ter estratégias para lidar com isso, porque ele sai sabendo disso, tá? Nós educamos sobre isso. Mas o que a família faz para prejudicar é esse fato da rigidez. Então, as famílias muito exigentes que, na verdade, ficam de fato na cola desse paciente 24 horas, ou são famílias opostas, que mesmo nesse ambiente prejudicial de risco, que dá muita liberdade. E uma característica comum nesses dois modelos, negativismo. São famílias muito negativas, que não colaboram com a motivação ou não dar fichas, né, de recuperação, sempre fica, você vai recair. Não, eu não te dou 2 meses de sobriedade. Não, você vai recair, você já recaiu. Já veio recaído. Então, esse negativismo é muito comum nesses dois modelos. Então, ou é rígido demais, ou é liberto demais. Mas a negatividade, ambos, né, reina aí. Estamos chegando ao fim de mais um Independência Química Podcast. Lembrando que esse programa só é possível graças ao Centro Terapêutico Luiz Caetano, que fortalece nós em todas as questões que precisam ser fortalecidas para que a informação chegue em vocês de maneira assertiva, né? A gente estamos aqui para trazer informações dentro desse contexto, que é um contexto difícil, porque poucas pessoas estão falando sobre dependência química, poucas pessoas estão falando sobre família, poucas pessoas estão falando sobre recuperação. Então, acredito que a mensagem, cada dia, a gente está trazendo aqui dentro do podcast, né, Isaac? Com certeza. Mais uma vez aqui um conteúdo sensacional, um conteúdo que com certeza vai ajudar muitas pessoas. A Jaine aqui desbravando aqui dentro da área da dependência química, com muita exatidão em tudo que ela fala, um conhecimento enorme. O Fernando aqui ajudando sempre também com a vivência empírica dele, e eu acho que esse programa aqui é muito necessário. E antes de nós terminar, tem a última pergunta para a Jaine, que ela não vai conseguir sair dessa. Meu Deus. A última pergunta é... Tô passando mal, não, eu tô passando mal, peraí. A última pergunta é 5 situações que a família pode fazer depois do pós-tratamento que vai ajudar o seu filho no processo da manutenção da recuperação. 5? Sim. Nossa. Vamos lá, 5. Acolhimento, suporte, responsabilidade dividida, pedir ajuda e querer ajuda. Já foi, né? Legal, a Jaine trazendo para nós aí. Você que não pode assistir, depois vai lá no YouTube, veja esse vídeo, que ela trouxe para nós muito conteúdo, muita informação. E é um prazer, né, estar aqui, né, para falar de um problema mal compreendido, que pouca gente está tendo a ousadia de falar. E nós vamos estar aqui para falar o que precisar de falar para ajudar. A gente vai trazer aqui todos os programas de recuperação e falando também para ajudar as famílias, né? E aquele dependente que ainda acha que não há esperança sim. Existe um processo que a gente tem como sair desse processo de adoecimento e entrar num processo de recuperação. Fernando, uma última pergunta para você. Para você, Fernando Caetano, o que é necessário para evitar a recaída? O que é necessário para evitar recaída? Primeiro, sai da sua zona de conforto. Sai da sua zona de conforto, toma consciência do que você está passando, toma consciência de tudo que você está passando. Terceiro, metas de futuro. Sem meta você não vai chegar em lugar nenhum. Sem ter um futuro, sem você desejar uma motivação para sair desse processo, você não vai chegar. E quarto, ferramentas comprovadas. E o que mais nós tem aqui é ferramenta comprovada. A Jaine vem trazendo aí ao longo dos programas. A gente está lá no Centro Terapêutico com as reuniões da Jaine. A gente está em inúmeros lugares, né? Não vamos falar só de nós, vamos falar de inúmeros lugares. Está te
está te trazendo ferramentas comprovadas para que você possa sair desse processo de adoecimento e entrar no processo de recuperação. Então, se você seguir essas 4 direções, mas primeiro, sair da zona de conforto. Exato. O dependente químico, ele na rua, 11 horas da noite, ele nem precisa estar. Então, esquece. Você se coloca em lugares onde você não vai conseguir falar não, mais hora menos hora você vai voltar a usar droga. Olha o tema do próximo episódio aí. Perfeito, gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.